agora recebendo a visita do deputado estadual do União Brasil, Marcos da Rosa, para falar sobre o trabalho na Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, muito obrigado pela visita aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge Tais, um prazer estar aqui novamente contigo e poder conversar aí um pouquinho com a nossa população. Bom, a gente teve a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa e o senhor permaneceu na mesa diretora da ALESC, né? Qual é a importância disso, deputado? Interessante dizer que a nossa experiência que levamos aqui de Blumenau, fazendo sempre parte da mesa diretora, aqui eu fui primeiro secretário, vice-presidente, presidente da Câmara Municipal de Blumenau, e isso, de certa forma, nos deu uma bagagem, um reconhecimento, inclusive, dos colegas parlamentares. Na Assembleia Legislativa, eu fiz parte da mesa diretora no primeiro biênio e agora no segundo biênio da mesma forma, e agora como segundo secretário. É muito interessante porque a gente participa das grandes discussões, inclusive não é comum aqui na Câmara Municipal, mas lá a gente participa muito das decisões do governo também. Os grandes projetos, eles são discutidos pelo menos a duas mãos. Então, o governo do Estado dialoga muito com a Assembleia Legislativa. Os grandes projetos que foram realizados pelo governador Jorginho, a própria TEV, aquela transferência especial voluntária para substituir o PIX do Moisés, que houve uma intervenção do Ministério Público, nasceu de uma ampla discussão também envolvendo a Assembleia Legislativa, claro, o Tribunal de Contas também, o próprio Tribunal de Justiça, mas nós participamos ativamente e como membro da mesa diretora a gente sempre tem a possibilidade de opinar, de dialogar também a respeito disso. A própria universidade gratuita, que está enfrentando alguns problemas, mas são problemas pontuais que serão sanados, serão resolvidos. Então, isso é muito interessante, fazer parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa, um privilégio para mim. O senhor tocou num assunto muito importante, que é o projeto Universidade Gratuita, que chegou aqui como uma novidade, né, de um Estado que oferece a possibilidade de estudantes de instituições privadas poderem ter bolsa 100%. E aí vem o relatório do Tribunal de Contas do Estado que mostra possíveis irregularidades na apresentação de algumas documentações. Isso mancha o programa na visão do senhor? O que é preciso fazer para que a gente evite isso, né? Evite essas fraudes em documentações. É o jeitinho brasileiro. Infelizmente, tem pessoas que estão fraudando no sentido de passar informações verídicas e deixando outras pessoas que, na verdade, precisam do programa, precisam participar, pessoas mais carentes, pessoas que realmente necessitam desse aporte financeiro do Estado, desse apoio para poderem ter uma formação. Infelizmente, pessoas ricas estão se utilizando desse projeto que é muito bacana. O maior investimento em educação não é só do estado de Santa Catarina, outros estados inclusive já estão querendo copiar. Foi, na verdade, um projeto audacioso do governador Jorginho. Eu acredito que outros governadores talvez não investissem dinheiro nisso, porque é algo que não aparece hoje, é algo que vai refletir no amanhã, mais educação, mais pessoas formadas, mais profissionais, em todas as áreas. Então, como eu disse, repito, é o maior programa de investimento em educação do estado de Santa Catarina, da história. São algumas coisinhas pontuais. A nova secretária de Educação, a Sereta, está passando um pente fino, óbvio, junto com o próprio Ministério Público, com o Tribunal de Contas, nós da Assembleia Legislativa, como disse, estamos também, em relação a isso, participando de forma efetiva e vamos corrigir essas questões pontuais para que as pessoas que realmente necessitam desse programa possam participar. Bom, o senhor lançou um projeto chamado Zero Moradores de Rua, que tem chamado muito a atenção. Qual é a proposta, deputado? SC Zero Morador em Situação de Rua. E foi de propósito que na ementa eu coloquei essa nomenclatura. Porque hoje o que as pessoas aceitam que seja dito? Pessoa em situação de rua. Não se usa mais o termo morador de rua. E eu coloquei na ementa do projeto morador em situação de rua. Porque as pessoas estão muito preocupadas com nomenclaturas, mas o problema efetivo não é resolvido. Então esse projeto ele traça um norte para que o governo do estado adote essas
siga esses pontos para que a gente resolva esse problema que é crônico. Eu chamo de fenômeno social crescente, alarmante, que é, inclusive em municípios de porte médio e grande. Florianópolis, você passa em qualquer sinaleira, tem gente pedindo, batendo no vidro do carro, e algumas pessoas que estão nas ruas, na dependência química, oferecendo risco à população, cometendo pequenos e grandes delitos para manterem os seus vícios. E a gente tem, inclusive, alguns outros projetos na Assembleia Legislativa, e não somente em Santa Catarina, em outras também, e até na Câmara dos Deputados, que simplesmente trata da questão da internação compulsória ou da internação involuntária, para que isso seja permitido, para que isso esteja posto no nosso país e também no nosso estado através de projeto de lei. Mas esse projeto trata de uma questão muito ampla e visa, inclusive, orientar o Estado na tratativa deste problema. Veja só, hoje, você lembra do Covid-19? O Estado, ele criou leitos especializados, certo? Houve um investimento público. Tem muita gente que fala sobre a internação compulsória, mas não há sequer, em alguns municípios, na rede hospitalar de alguns municípios do nosso estado, uma vaga sequer para o tratamento do dependente químico. Aquele leito que há, por exemplo, aqui no Hospital Misericórdia, que a pessoa fica lá internada, às vezes 5 dias, 10 dias, para fazer aquele processo de desintoxicação. Então, esse projeto ele prevê, dialoga com o governo do estado para que haja um investimento na criação de leitos para fazer esse primeiro trabalho de desintoxicação. Após isso, prevê também que o estado amplie o apoio nas clínicas de recuperação ou as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho fundamental no nosso estado. E o governador Jorginho ele financia cerca de 70 dessas comunidades terapêuticas, em cada uma delas 10 vagas. Mas é muito pouco, a gente precisa dobrar no mínimo isso daí. Haja vista que o governo federal não está apoiando as comunidades terapêuticas, não está investindo nada nas comunidades terapêuticas. E também ela visa uma participação das empresas. O projeto visa uma participação das empresas. Participação público-privada é muito importante em várias áreas e a gente quer trazer para isso também. Porque a gente identificou que alguns municípios sequer têm na sua assistência social um programa de reunificação familiar. Ou seja, tem uma pessoa aqui na rua e ela quer voltar para sua terra natal. Não tem lá assistência social do município, um recurso, uma rubrica para isso, para pagar uma passagem de ônibus para essas pessoas. Então a gente quer chamar as empresas, inclusive de transporte coletivo, quer seja interestadual, intermunicipal, para participarem. Em troca disso, o governo do estado dá isenção fiscal. E também as empresas vão poder financiar cursos profissionalizantes nas comunidades terapêuticas ou através das assistências sociais, tanto dos municípios quanto também do governo do estado, da estadual, para que possam fornecer esses cursos profissionalizantes, também recepcionar essas pessoas devidamente recuperadas em suas empresas e, em troca disso, o governo do estado concede a isenção fiscal através do ICMS, obviamente, impostos estaduais, o próprio IPVA, e é dessa forma, de mãos dadas, conversando com as instituições, esse projeto ele prevê uma participação intersetorial, porque não é só assistente social, não é só saúde, não é só educação, são todas as áreas da gestão pública, mas também envolver as instituições. Por exemplo, o Ministério Público precisa participar. O Ministério Público hoje intervém muito, e é claro, ele cumpre o seu papel, porque quando, principalmente, um agente público não está cumprindo as leis vigentes, o Ministério Público tem que intervir. Então se fala muito em internação compulsória. Ok, mas vão levar para onde essa pessoa? Visto que as comunidades terapêuticas, elas recebem as pessoas que voluntariamente aderem a esse tratamento. Compulsoriamente, vamos levar para onde? O que está acontecendo hoje é só a transferência de problema. Vamos tirar debaixo da ponte aqui em Blumenau, não que isso aconteça aqui, aliás, Blumenau é um exemplo, é um dos pouquíssimos municípios que está fazendo um trabalho que é exemplo, mas apenas para tomar aqui como norte para a gente entender. Vamos tirar da ponte aqui, debaixo da ponte de Blumenau, e vamos levar para debaixo da ponte de Itajaí. Olha, a gente tem que olhar a pessoa que está lá embaixo da ponte como um ser humano,
como alguém que precisa de ajuda, como filho de alguém, não é verdade? Irmão de alguém. Por isso que esse processo de reunificação familiar que esse projeto visa é também importante. Porque estar perto do pai, perto da mãe, às vezes não tem mais nem o pai e a mãe, mas tem um amigo, tem um irmão, tem um tio. Isso é muito importante também. Então nós precisamos trazer o Ministério Público para conversar e mostrar para eles. Olha, para o Ministério Público, nós temos aqui um projeto amplo que ele visa todas as etapas até a recuperação e a reinserção social. É claro que o Ministério Público vai concordar com isso e nós precisamos também do Tribunal de Justiça e, eu repito, das empresas também participando desse grande projeto. Para que a gente possa entender um pouco melhor, deputado, na prática, como seria, né, a aplicação? A partir do momento que se encontre uma pessoa em situação de rua e se aborde ela, o que esse projeto que o senhor está discutindo na Assembleia Legislativa determina de encaminhamento? Primeiro, Jorge, nós temos que ver o seguinte: muitas dessas pessoas que estão nas ruas sequer têm documentos. E nós precisamos fazer primeiro essa abordagem. Segundo, nós precisamos ver se separar o joio do trigo, porque tem muita gente ali que, inclusive, está com mandado de prisão em aberto. São pessoas que cometeram crimes e nós precisamos separar essas pessoas e que seja cumprido o mandado de prisão. Após isso, fazer uma abordagem para ver voluntariamente as pessoas que querem sair das ruas e receberem um tratamento em uma comunidade terapêutica. As que não querem, se estão oferecendo risco, se estão em uma situação, inclusive, quem é a pessoa da sociedade que quer um parente ser, um filho, ou qualquer pessoa que seja da sua família numa situação vexatória, humilhante, passando agora nesse período frio, fome, muitas vezes na rua. Ninguém quer. Então a gente precisa entender que essa pessoa precisa compulsoriamente ou de forma involuntária. Compulsória é quando há, inclusive, uma determinação judicial. Involuntária é quando a família determina, a família decide que essa pessoa tem que ir para uma unidade de tratamento. É por isso que esse projeto prevê a criação de leitos especializados, inclusive questões relativas à psiquiatria. Porque muitas dessas pessoas que estão lá, a maioria delas são doentes. É comprovado cientificamente que a dependência química é uma doença. As pessoas não conseguem responder por si só. Elas precisam realmente dessa intervenção do Estado. Então, uma vez essas pessoas tratadas, tanto nessas clínicas especializadas, como também nas comunidades terapêuticas, e após também receberem o processo de profissionalização, inclusive com a participação das empresas, reinseridas, inclusive, no mercado de trabalho, é sanado o problema. É por isso que o nome do programa é SC Zero Morador em Situação de Rua. Ele é audacioso, mas é isso que nós temos que perseguir. E eu repito, assim como houve um investimento na época do Covid-19, do enfrentamento desse problema, precisa haver também, porque virou uma pandemia. É o crescimento alarmante, não tem hoje uma cidade que não tem esse problema. Essas pessoas acabam cometendo, como eu disse, pequenos e grandes delitos para manterem os seus vícios e oferecem risco à população. Bom, na semana passada o governador Jorginho Melo, reuniu representantes da Justiça, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ministério Público, OAB, para discutir justamente ações nesse sentido. Já há um movimento organizado pelo governo do Estado, junto com representantes da gestão dos municípios aqui em Santa Catarina, para tentar se chegar a um consenso de ações, que as ações sejam semelhantes em todos os municípios. Como é que tem sido a receptividade desse projeto do senhor na Assembleia Legislativa e no governo, que já tenta buscar uma solução para isso também? Esse projeto eu apresentei há 2 semanas e essa notícia do governador se deu nessa semana, né? Foi nessa semana passada. Semana passada. Então, uma semana depois da apresentação desse projeto. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário estadual de saúde, o Diogo, lá na nossa Alesc itinerante, no município de São Miguel do Oeste. Falei do projeto, ele disse que tomou conhecimento e eu acredito que ele já está refletindo em algumas ações do governo. E, inclusive, nas últimas 2 semanas eu dei mais de 40 entrevistas em rádios, em podcasts por todo o estado de Santa Catarina, porque virou um problema crônico e todo mundo está interessado em resolver, e o projeto ele traça o norte, eu repito, para a solução. E por que esse projeto nasceu, Jorge? Eu tenho uma frente parlamentar
de apoio às comunidades terapêuticas. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, inclusive meu chefe de gabinete, ele é recuperado e um estudioso desse tema. Na semana passada nós estávamos na Câmara Municipal, aqui em... Meu Deus, uma cidade aqui perto de Joinville, esqueci o nome, depois eu lembro. Nós estávamos dando palestra, inclusive, na Câmara de Vereadores, sobre essa situação, sobre a drogadição, sobre comunidades terapêuticas. Nós estudamos essa matéria. E nós traçamos diretrizes para resolver esse problema e a gente precisa, evidentemente, que o governo do Estado amplie o investimento. Ele já investe um pouco nas comunidades terapêuticas, mas precisa investir mais. Sem investimento, nós não vamos resolver este problema. Não sei se o senhor concorda comigo, né? Mas essa questão de moradores em situação de rua tem dado muita visibilidade, principalmente para candidatos. E isso talvez possa ter um conflito aí, né? Entre o que realmente a gente precisa aplicar e o que gera visibilidade política apenas, né? Jorge, é comum, por exemplo, numa Câmara Municipal, você já deve ter visto acontecer e ouvido também algum vereador reclamando que ele apresenta um projeto e ele é podado. Às vezes é feita uma articulação para ele ficar sepultado na CCJ. Sim. E depois o executivo vai lá e remodela e apresenta novamente. Eu acho que isso é uma meninice, sabe? Isso não cabe mais na política atual, mas infelizmente ainda acontece bastante. O nosso projeto ele é muito amplo, ele foi realizado abaixo de muito estudo e aponta caminhos, mas o importante mesmo é que esse projeto seja colocado em prática, quer seja através da aprovação dele, está na CCJ, quer seja através de um programa de governo, que a gente quer que seja um programa de governo, mas ninguém quer mais ver essas pessoas nesse sofrimento, como acontece hoje em dia. Tem muitas instituições que fazem um trabalho relevante, igrejas especialmente, outras associações, para amparar essas pessoas que estão nas ruas, mas o fato é que o Estado, como um todo, precisa dar as mãos e apontar caminhos e deixar a vaidade de lado, deixar a questão política de lado, deixar a vaidade e desenvolver uma política pública nesse sentido. É verdade, né? Precisamos avançar em muito e é o que se busca. São Bento do Sul, município que nós ministramos a palestra na semana passada. Lembrei aqui. É verdade. Deputado estadual Marcos da Rosa, do União Brasil. Tá para dar um tempinho aí ainda, deputado, para o intervalo comercial? A gente volta já, porque tem muito mais assuntos para a gente debater aqui. Já falamos sobre o projeto Zero Moradores em Situação de Rua aqui em Santa Catarina. Mas o deputado tem outras propostas também que chamam a atenção, como, por exemplo, a aprovação de um projeto de lei que trata da concessão de utilidade pública estadual para instituições voltadas à recuperação de dependentes químicos, que mais ou menos já se mistura com esse projeto aí que pretende acabar com as pessoas em situação de rua aqui do estado, né, deputado? Isso. Ô Jorge, por que foi interessante? Inclusive foi uma discussão com técnicos da Cruz Azul que nós chegamos a apresentar esse projeto. Porque para uma entidade ter a declaração de utilidade pública, precisa estar atrelado a alguma área, por exemplo, da saúde, da assistência social. Então, em alguns casos, essas entidades tinham um pouquinho de dificuldade. Agora, textualmente, está lá na lei estadual, que regulamenta essa situação da concessão do título de utilidade pública, além de assistentes sociais, além de entidades que cuidam da saúde, da educação, enfim, também as comunidades terapêuticas. É muito importante porque isso dá visibilidade, tendo essa aprovação de forma legal, isso dá também visibilidade, credibilidade e confiabilidade às comunidades terapêuticas. Através da nossa frente parlamentar de apoio às comunidades terapêuticas, nós visitamos dezenas de comunidades por todo o estado. Eu acredito que já chegou a quase 100 que nós visitamos. E a gente conhece e tem visto o trabalho fundamental que elas realizam. Eu diria que hoje são as únicas entidades que de fato cuidam do dependente químico até a reinserção na sociedade. Por exemplo, tem o Alberto Júnior, o Juninho, que trabalha com a gente. Ele foi recuperado
no Bom Samaritano, ali em Florianópolis, uma comunidade terapêutica muito conhecida. E sabe o que ele faz hoje, Jorge? Ele vai pelas ruas à noite, tentando tirar as pessoas também, aconselhar, contar o testemunho de vida dele. Na semana retrasada, eles desenvolveram, inclusive, através de uma entidade lá em Florianópolis, o que eles chamam de Café com Deus. E aí, não é aquela questão de ficar dando sopa para morador de rua, alimentando as pessoas na rua. Isso nem se deve fazer. A pessoa nem esmola para essas pessoas não devem dar, porque elas acabam alimentando o senhor acredita que isso sustenta a pessoa na rua? Com certeza, isso é comprovado. Mas o que eles fazem é diferente, é com um propósito. Eles vão lá com um cafezinho, só um cafezinho, e chamam de café com Deus. Tomam um cafezinho, batem o papo e dizem, cara, olha, eu mudei de vida, eu saí dessa situação, o que você acha? Você tem família? E começa a fazer. Muitos choram ali na hora já, porque daí começam a lembrar da família. Se perguntam, tem filho, tem pai, eles começam a lembrar. Então, na semana retrasada, tinham umas 7 pessoas ali, uma turminha, eles deram um cafezinho, e uma daquelas pessoas foi para uma comunidade terapêutica e está em processo de recuperação. Então, veja que é um trabalho que dá resultado. Então, as comunidades terapêuticas, tendo agora esse reconhecimento, é também uma maneira de prestigiá-las e de reconhecer o excelente trabalho que prestam à nossa sociedade. Um dos grandes questionamentos, principalmente das famílias de baixa renda ou em vulnerabilidade social, que passam por esse tipo de situação, né, ter alguém na família com esse problema, é o acesso ao tratamento. Porque a dificuldade é muito grande em se conseguir vaga, em se conseguir apoio. E a necessidade de se ter mais vagas públicas. Exatamente. Também para essa situação, né? Para evitar, inclusive, que esse integrante dessa família vá para as ruas, viver nas ruas, por causa do problema. Sabe o que já aconteceu com a gente, Jorge? E é muito triste mesmo. Nós conseguimos identificar uma pessoa que ela pediu tratamento e a gente não conseguiu vaga. Não conseguir vaga. Isso é muito triste. E as famílias relatam isso. Às vezes há intenção, mas não tem vaga. Isso. Por isso que a gente tem que, através desse projeto, enfim, de alguma forma resolver esse problema, e o Estado precisa investir. E como disse, Jorge, eu repito, a gente tem que olhar aquela pessoa que está lá embaixo da ponte como um ser humano. Eu sei que às vezes chega a dar até raiva. Porque sabe, a gente pensa um monte de coisa. Mas não dá para fazer bobagem. A gente tem que tratar da pessoa, a gente tem que cuidar. Infelizmente tem alguns que não querem, como eu disse, tem que separar o joio do trigo. O cara que é criminoso tem que levar para a cadeia mesmo e pronto. Lá ele vai se recuperar, já que não quer pelo amor, como se diz, vai ser pela dor. Vai pela dor. Mas tem aquele menino que acabou se enveredando por esse submundo aí das drogas, com 13, 14 anos, está lá, ele precisa de uma segunda chance. Então vamos dar a essa pessoa uma segunda chance. Isso precisa ser um plano, um projeto de governo para resolver esse problema aí. O senhor também é autor de um projeto, tem um apelo social muito grande, né, que concede gratuitamente fraldas geriátricas a idosos e pessoa com deficiência em vulnerabilidade econômica, né? Como é que está essa proposta? Então, está tramitando ainda, infelizmente ainda não foi para o plenário. É um projeto muito importante porque ele nasceu depois de a nossa equipe receber algumas ligações de alguns municípios reclamando muito que pessoas idosas não estavam conseguindo acesso a fraldas geriátricas. E em alguns lugares até disseram, olha, infelizmente tem que esperar a fila andar. Como assim? Aí eles perguntaram, alguém morrer para a fila andar e outra pessoa começar a ter acesso porque a gente chegou aqui no limite de doações. Sabe, Jorge, isso não é um gasto, sabe? É um investimento, porque essas pessoas já contribuíram tanto com a nossa sociedade, a maioria são pessoas realmente idosas. Então, nós temos visitado, inclusive, algumas... Nós temos hoje, outro fenômeno social, viu, Jorge? A população está envelhecendo e muita gente está sendo abandonada pelas famílias, por suas famílias, não tem para onde ir. É muito caro manter uma pessoa idosa em uma instituição, enfim. Estava fazendo, nesse meu roteiro que eu fiz agora lá para a região oeste, na nossa Alesc itinerante, visitei uma entidade que era mais ou menos a média de R$7.000 para manter um idoso lá. Aí eu te pergunto, como que um idoso que ganha um salário mínimo, até 2 salários mínimos, vai conseguir acesso? Então é outro fenômeno que o governo, enfim, como um todo, o Estado precisa abrir os olhos, porque é assustador.
se não estão conseguindo nem dar fralda geriátrica para essas pessoas, é uma vergonha. Quer dizer, tem condições sim, precisa estabelecer prioridades. Isso é uma prioridade. Então o Estado, em parceria com os municípios, não pode deixar faltar fralda geriátrica para quem precisa, quer seja um idoso ou uma pessoa deficiente em situação de vulnerabilidade social e econômica. Isso é uma discussão muito importante, deputado, porque devido às mudanças sociais, né, as pessoas vão mudando socialmente, há uma tendência muito grande, especialistas já vêm falando muito sobre isso, da convivência isolada de idosos no futuro e muitos idosos vivendo sozinhos. Verdade. Então vem aí uma série de questões que se fazem. Primeiro, moradia. Né? Segundo, e aquelas pessoas que fisicamente têm algum problema ou mentalmente têm algum problema. Né? Como é que fica toda essa situação? O que se prevê de futuro para os idosos? Só um exemplo aqui em Blumenau, né, que a gente, esse ano já, vai ultrapassar o número de idosos para uma determinada faixa de crianças. A gente vai ter mais idosos do que crianças. Então, só aí a gente já começa a ver que lá na frente pode acontecer algo que a gente tem que se preparar, se planejar, né, se programar para isso. E nós, né, que estamos aí com 40, 50, 60 anos e uma tendência de viver um pouco mais, também temos que parar e pensar nisso, né? É verdade. Nessa entidade que eu visitei lá no Oeste Catarinense, inclusive eu falei, R$7.000. Ele falou, tem gente que tem que pagar mais, de acordo com a dependência, de se tem algum problema de saúde, se usa fralda, se tem que dar banho, se tem que ter todo o cuidado ali na administração de um medicamento. Então aumenta para R$10.000 e passa disso também. Então é muito difícil essa situação. Tem também, né, Jorge? Eu sempre falo sobre isso, daquela questão da desestruturação familiar. Sim. Poxa, a gente tem a responsabilidade, assim como, né, a minha filha está aqui comigo, a Esther, assim como eu tenho responsabilidade de cuidar dos meus filhos, os filhos têm a responsabilidade de cuidar dos pais. Os papéis se invertem lá na frente. Poxa vida, é de chorar. Eu visitei essa entidade e eu fiquei muito triste, Jorge, ao ver pessoas, algumas novas, outras bem idosas, e a gente conversou um pouquinho, né? Ninguém vem visitar a gente, não tem, abandonam, sabe? É uma tristeza. É muito materialismo, enfim. Então é outra realidade que a gente precisa trabalhar também, através da educação, da conscientização, que é o fortalecimento do vínculo familiar, das famílias. Porque senão daqui a um pouco tem um monte de idosos aí abandonado, o Estado não se prepara, é algo que deixa só lá para o futuro, tem que pensar o que nós vamos fazer e traçar um programa de governo, porque eu vou envelhecer, né, Jorge? Você também vai envelhecer, Sim. O governador do estado vai envelhecer. Estamos nesse caminho, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de condições, outras não, então a gente precisa olhar essa questão social importante que é o envelhecimento da nossa população. Outra questão também é porque com o passar dos anos e a longevidade, os idosos chegam nessa condição fortalecidos e ainda produtores, com condições de produzir, mas não tem mercado de trabalho. É verdade. Porque os empresários acabam deixando de lado, né? Essa fatia da sociedade que é muito produtiva, mas que não é valorizada também, né? E sem contar com o nosso sistema de aposentadoria, que com o passar dos anos, ao que tudo indica, não vai dar para sustentar uma pessoa nessa situação. Né? Há uma insegurança muito grande hoje, né? Exatamente. E que a gente tem que pensar. Estamos falando do nosso futuro. É verdade. E essas pessoas que acabam, depois da aposentadoria, não conseguindo mais trabalhar, elas também adoecem psicologicamente. Porque é comprovado isso também, né, Jorge? As pessoas têm que se manter em movimento. E a família é que tem que realmente tratar dessas pessoas, cuidar, amparar. Se dá para tê-las na sua casa. Eu até concordo, sabe, Jorge? Uma espécie de creche para idoso. É até legal. O idoso vai lá, ele socializa com outros. Deve funcionar como um clube. Praticar esporte, mas tem que ter a sua casinha para morar, o seu amparo com seu filho, com a sua filha, né, Jorge? Eu acho que não dá para desamparar isso daí. Com as necessidades surgindo, as soluções também vão surgindo. Claro. Né? Deputado, não dá para a gente não falar no prolongamento da Via Expressa SC 108, uma obra que já está aí há mais de 10 anos, que não sai
do lugar. Agora o governo do estado está falando em pelo menos terminar essa primeira etapa. Como é que o senhor acompanha tudo isso? O que o senhor tem conversado com o governo do estado a respeito dessa obra? Eu tenho participado bastante dessa discussão, inclusive semanalmente eu converso com o GR, que é o secretário de Infraestrutura do nosso estado, com o governador Jorginho. Como eu faço parte, Jorge, eu ajudo na questão da governabilidade, então você não vai me ver lá fazendo propaganda contra o governo do estado, porque você sabe que essa é uma obra que foi contratada pelo ex-governador, nem licença ambiental para a totalidade da obra tinha. Claro que isso ficou emperrado, quando chegou naquela parte que não tinha a licença ambiental, teve complicação, e também você sabe que houve um outro problema, que foi uma espécie de superfaturamento, vamos dizer assim. A empresa fez um determinado trecho e estava cobrando como se tivesse feito um trecho maior. Então houve uma intervenção, ficou determinado que eles devolvessem recursos, e eles também ficou acordado que esse recurso seja devolvido através de mão de obra, né? De serviço. Então veja só, é uma questão muito, muito complicada. Mas o colega Napoleão, inclusive, deputado Napoleão, que quero mandar um abraço, ele convocou uma audiência pública, eu participei dessa audiência, e o que ficou acordado? Que eles vão, pelo menos, finalizar essa parte para poder começar a transitar veículos por ali. Precisa essa questão da alça aqui na 470 e também lá no término da obra. Então, finalizada essa parte, o governo do estado está procurando todos os caminhos para realmente dar continuidade a essa obra, que você sabe, né, Jorge? Eu moro na Itopava Central, lá na Franz Wallis. Então, ninguém mais do que eu conhece esse problema. Diariamente eu passo por ali. Hoje, claro, não mais diariamente, porque eu fico 3 dias por semana lá em Florianópolis, que são os dias que nós temos sessão, mas quantos anos, né, como vereador em Blumenau, 3 mandatos, todos os dias passando por ali, enfrentando este problema caótico que é o trânsito, o congestionamento, enfim. Mas em breve nós teremos, e as pessoas aí da nossa região norte, da Itopava Central, quero dizer, não desistam não, porque vai haver uma valorização extraordinária de quem tem imóvel na região. O crescimento da nossa cidade é para a região norte, é para a região da Itopava Central. Não desanimem, vai surgir com certeza mais investimento, a duplicação pelo menos da nossa Dr. Pedro Zimmermann, já tem um projeto inclusive, são detalhes para que essa obra inicie. A Via Expressa, nós vamos continuar lutando para não somente a liberação desse primeiro trecho, mas para a continuidade, e nós vamos com certeza colher bons frutos aí dessa política que está sendo desenvolvida. Marcos da Rosa, deputado estadual do União Brasil, conversando com a gente, também é presidente do Diretório Municipal do União Brasil. Sobre isso eu queria conversar com o senhor a respeito, nós estamos aí às vésperas de um ano de eleição estadual e federal, e o senhor está num partido que está acertando uma federação com o progressista, né? Como é que o senhor analisa essa mudança, digamos, na legenda? Ô Jorge, tudo que caminha em direção à redução do número de partidos, eu concordo, eu apoio. E na prática, o que acontece é isso, porque PP, não é PT, tá? É PP. Progressista. Tá bom, né? Não, é só para o ouvinte ficar bem ligado. União Brasil e PP. Eles formam uma federação e, por exemplo, agora, ano que vem, quando nós tivermos a eleição, ao invés do União Brasil formar uma nominata sozinho, ele vai formar uma nominata com o PP. Então, ao invés do União Brasil ter 41 candidatos e o PP mais 41, um vai apresentar 20 e o outro 21. Então, na prática, reduz o número de partidos. Então, eu sou favorável, inclusive fui consultado no início da conversa. Na semana retrasada, nós tivemos uma reunião importante com todos os integrantes, que são 3 deputados estaduais do PP, 3 do União Brasil, o Espiridião Amin, que é o senador do PP, estava presente, e o nosso deputado federal, que é o Fábio Chiocchetti, também. Uma conversa muito boa, muito republicana, todo mundo favorável. Aliás, só falta ser aprovado lá no TSE, homologada essa federação, porque
da parte dos deputados estaduais, de ambas, né, tanto do PP quanto do União Brasil, já tem a aprovação. Nem tudo é 100%, Claro, né? é verdade. Tem suas particularidades. Aqui em Blumenau, por exemplo, né, o vereador do União Brasil, Gilson de Souza, não mostrou contentamento com essa federação e pode até pedir um desligamento da legenda. Ele tem as particularidades dele aí nessa questão, né? O senhor já conversou com o vereador, já trocou uma ideia? É possível o partido liberá-lo? O professor Gilson, eu tenho muito carinho por ele. É um baita quadro político. Esse cara merece um dia ser prefeito de Blumenau. Olha só, e não importa, claro, desde que não seja de um partido de esquerda. Não vejo essa condição por enquanto. Não, ele também não virá por um partido de esquerda, tenho certeza. Então, quando nós aceitamos o Gilson no União Brasil, nós sabíamos que ele seria, se fosse só um eleito, seria ele. Nós demos todas as condições para que ele então fosse eleito vereador, mas é claro, muito mais por causa do perfil dele, do que ele representa. Ele foi um dos mais bem votados aqui em Blumenau, com pouco investimento, talvez a candidatura ou o voto mais barato, que a gente costuma dizer, na eleição. Não aceitou nem recurso do partido, né? Fez com recurso próprio, com muito pouco recurso. O Gilson sempre tem sido muito consciente nas suas votações também, desde sempre. É muito coerente nos seus posicionamentos. A questão do Gilson, o vereador Gilson, não é em relação à federação no Estado, é uma questão pontual aqui de Blumenau com o vereador do PP. Então, mas será sanado se ele precisar da liberação. Eu vou defender isso lá na nossa executiva estadual, faço parte da executiva estadual também, aqui em Blumenau sou presidente. Então, vou dar todas as condições para que o Gilson continue o excelente trabalho que ele faz como político aqui em Blumenau. Claro, eu gostaria que ele continuasse no União Brasil. Por quê, Jorge? Em todo partido tem problema. Sempre vai ter problema. Ele vai para outro partido, vai encontrar algum problema lá de relacionamentos também, vai encontrar. Tem que ter é claro, mas vamos respeitar a decisão dele. Mas era um potencial nome, ou é um potencial nome para concorrer a uma vaga na LESC, ou até deputado federal ano que vem, né? É verdade. Eu sugeri ao professor Gilson que ele fosse candidato a deputado federal no ano que vem, com condições de chegar, inclusive, se a população tiver a consciência, um ótimo nome, tem boa formação, é inteligente, tem experiência política, tem com muita clareza o espectro político já definido aqui em Blumenau. É um excelente quadro para estar lá na Câmara dos Deputados. Mas se porventura não vier a ser eleito, ele se projeta para uma candidatura majoritária aqui em 2028. Certo? Certo. Essa é a dica que eu dei ao professor Gilson e, claro, pelo União Brasil. Bom, falando nisso, né, há um projeto em discussão agora na Câmara Federal para aumento no número de deputados federais. Seriam mais 18 vagas, sendo 4 para Santa Catarina, né? Como é que o senhor vê essa iniciativa que pode resvalar depois nas assembleias legislativas do Estado também? Por exemplo, se Santa Catarina ganha 4 vagas na Câmara Federal, tem a possibilidade de abrir 4 vagas na ALESC também. Jorge, embora eu seja um político, fui assessor parlamentar, fui vereador por 3 mandatos, agora sou deputado estadual, então sou um político, mas eu sempre me posicionei contrário ao aumento de cadeiras, inclusive aqui na Câmara Municipal. Eu lembro que uma vez, quando eu era presidente da Câmara, nós discutimos isso com as entidades de classe, né, a CIB, entre outras, e eu dei a minha palavra: olha, enquanto eu for presidente da Câmara, não se fala aqui em aumento do número de vereadores. Eu não acredito que aumentar o número de políticos vai ser a solução dos problemas que nós enfrentamos. Pelo contrário, eu acho que nós precisamos investir o recurso público na ponta, né, na saúde, na educação, na infraestrutura, e, é claro, com muita fiscalização. Então, o que nós temos aí de políticos tem que cumprir bem o seu papel, fazer o dever de casa. Eu sou contra. Mas isso pode custar, inclusive, a tua vaga lá na Assembleia Legislativa. Não tem problema. Não tem problema. Eu acho que a gente tem que
ter coerência no discurso, nas ações, e eu sou contra. Inclusive, se essa matéria passar pela Assembleia Legislativa, já adianto aqui o meu voto é contrário, eu sou contra. Uhum. Fim da reeleição no Executivo e eleição única. Outro projeto em discussão no Congresso Nacional. Também precisa ser aprovado logo para poder entrar em vigor. Né? Eu sou favorável. Eu acho que nós devemos unificar todas as eleições. Alguém diz assim, mas você quer ser candidato a deputado, tem que deixar de ser vereador. Mas como? Não tem como, né? Não é que não tem como. Hoje o calendário eleitoral é assim. Né? Então, se unificar tudo, fica legal. 5 anos para todo mundo e pronto. Eu sou favorável. Assim, a reeleição, estabelecer um limite também. Eu acho assim, vamos supor, o prefeito, o João, está fazendo um bom trabalho. Se a população quer reeleger o cara, eu acho que deveria ficar. Eu acho que deveria pelo menos uma vez ter. Não sou contra a reeleição, tá? Porque se o cidadão, o prefeito, ou o deputado, ou o vereador está fazendo um bom trabalho, não tem por que não continuar. As urnas é que vão definir, a democracia, eu acho que isso também faz parte. Agora, unificar todas as eleições, eu acho bacana. Aí, uma vez só, de 4 em 4 anos, não de 2 em 2 anos, né? De 4 em 4 anos é que se vai fazer eleição, porque você sabe, né, Jorge, tem um grande gasto ou investimento. Né? Todo processo eleitoral tem um gasto muito grande, um investimento muito grande. Então, se unificar, a gente, inclusive, economiza dinheiro público. Lembrando que esse projeto está em discussão no Congresso Nacional, né? Ele prevê a fim da reeleição no Executivo, ou seja, para presidente, governadores e prefeitos, né? Limitaria e aumentaria também para 5 anos os mandatos desses cargos, para também deputados, vereadores e senadores, que é o que estaria gerando uma certa discussão nesse sentido, e essa medida passaria a valer a partir de 2034. O que precisa mesmo haver é um amadurecimento da mentalidade política da população, né, Jorge? Porque, veja, o cara não pode se candidatar para a reeleição, porque se ele se candidatar, o povo vai votar, e se votar é por quê? Porque é um cara que está fazendo um bom trabalho, então precisa haver essa consciência. Na verdade, já há ferramenta para isso. Né? Falta educar o cidadão para questões políticas, né? Exatamente. Que ele não é educado para isso, e a gente já vê isso aí sempre. É uma pena. Deputado Marcos da Rosa, muito obrigado pela participação do senhor aqui nesta manhã. Jorge, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um forte abraço, estamos sempre à disposição, inclusive através das nossas redes sociais, @Deputado Marcos da Rosa. Estamos à disposição da população de Blumenau, região e de todo o estado de Santa Catarina. Fica com Deus. Obrigado. Deputado estadual do União Brasil, Marcos da Rosa, também presidente do Diretório Municipal do União Brasil, conversou com a gente hoje.